até Apocalipse, Deus está caminhando para um único lugar. Mas a gente, como a gente quer ser aquele crente de carteirinha, a gente só pega um versículo isolado e pensa que já entendeu, e por isso eu já posso pregar sobre tudo aquilo que eu nem sei o que é. E são essas coisas que Jesus repreendeu. Porque os fariseus, eles pegaram a lei, e em cima da lei criaram costumes em cima. E ao invés de trazer pessoas até Cristo, eles acabaram afastando. É por isso que a palavra diz que o povo não entra no reino dos céus. Vocês não entram no reino dos céus e impedem que os outros entram. Então esse é um problema muito grande nos nossos dias. A forma de interpretar a Bíblia. Só que em até marquei aqui, 1948 a 1967, a nação de Israel foi reestabelecida. E aí os governos, a Europa, se eu não me engano, Estados Unidos, um bando de países lá, depois vocês pesquisam, estabeleceu de novo a nação de Israel como um povo, como uma nação. Aí ela voltou a existir a nação de Israel. Então o que acontece? As profecias bíblicas voltaram a ser literais. E aí virou essa baderna, porque foi criado vários dogmas, várias doutrinas, vários costumes, só que agora Deus trouxe de novo, e agora a gente pode ver a Bíblia, os cumprimentos da palavra de uma forma literal. Realmente vai acontecer aquilo que Deus falou que vai acontecer. Jesus vai vir sobre Jerusalém, ele vai livrar o povo judeu de todos os seus inimigos. Na nação de Israel. Amém? E uma nação, o que é uma nação? Uma nação não é um país. Países são lugares geográficos. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, México, Peru, por aí vai. Só que nação não é isso. A gente confunde muitas coisas. Nação é um povo derivado de uma mesma paternidade. Então eu sou brasileiro no país dos Estados Unidos da América, mas a minha nação é brasileiro. Eu sou brasileiro. Entenderam? Então o povo judeu é uma nação. Quando Deus falou, eu farei de ti uma grande nação, Israel não era um país, era uma pessoa. E todos aqueles que eram filhos de Israel, que era uma pessoa, se tornaram a nação de Israel. E tudo que Deus queria fazer é uma nação santa, um povo eleito, um reino de sacerdotes, espalhados por todo mundo. Quer ver? Abre lá comigo. Êxodo 19, 5 e 6. Vou ler rapidinho. Logo após a libertação do povo do Egito, Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo, e aí Deus começou a estabelecer, começou a falar para o povo o que ele queria, por que ele libertou o povo do Egito. E aí ele desceu no monte, né? Deus não sabe chegar devagarinho, ele chegou arrasando, e trovões e tal, e ele chegou sobre o monte, ele falou, Moisés, eu quero que você suba, e o povo fica ao redor, porque eu quero falar com você, você vai me ver face a face, e eu vou falar para você o tipo de pessoa que eu quero que vocês se tornem, o tipo de nação que eu vou levantar a partir de vocês. Entenderam? E aí o povo ficou com medo, e ele falou assim, não, Moisés, vai você, vê o que Deus vai falar, que ele quer que a gente faça, e aí você nos diz. Então Êxodo 19, 5 e 6 fala assim, Deus falando para Moisés, agora, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos. Entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vocês me serão reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus ele não queria falar o que o povo deveria fazer ou deixar de fazer. Ele falou para Moisés, é isso que eu quero que vocês se tornem, uma nação sacerdotal. E quando se fala sobre sacerdócio, já é um outro assunto que tem que ser para um outro dia, porque é muito longo. Mas é uma identidade. Não tem a ver com uma coisa que você tem que fazer. Não, eu sou o sacerdote da igreja, eu vou orar. O outro ali não é o sacerdote, é só o pastor que é o sacerdote. Não. Todo mundo que se chama pelo nome de Cristo, se você é cristão, você é um sacerdote. Amém? Amém ou não amém? Então todos nós somos sacerdotes, de acordo com o que Deus fala, de acordo com o que Deus vê. Se você chama ele de Senhor, ele te chama de sacerdote.
E é uma identidade que Deus, a partir do momento que o povo se encontraria com ele no dia após dia, eles iriam olhando a face do Senhor e eles saberiam como eles iriam se tornar, a imagem e semelhança dele de novo, e a partir disso eles saberiam o que eles teriam que fazer. E a gente continua na nossa religiosidade, trazendo pessoas para a igreja, batizamos, damos um curso e falamos o que você tem que fazer, sem antes mostrar para ela quem ela é. E aí vira uma bagunça, porque a pessoa está fazendo uma coisa sem saber o que ela é. É a mesma coisa que um casal. Uma pessoa vai se casar, certo? São duas pessoas solteiras. A partir do momento que ela casou, opa, agora eu sou o marido, identidade, eu sou o marido. Você não precisa falar que ele tem que trabalhar para comprar coisa para casa. Você não precisa falar que tem que limpar a casa todo dia. Você não precisa falar as coisas que ele tem que fazer, porque ele sabe, eu sou o marido, a minha identidade é esposo. A partir da minha identidade eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, se nós entendermos qual é a nossa identidade, não vai precisar todo dia uma pessoa falar para você, você tem que fazer isso ou aquilo. Você mesmo vai se dispor, eu sou um sacerdote, aonde que eu me posiciono? Aonde que essa casa está precisando de um sacerdote? Porque eu estou aqui e eu só estou sentado assistindo o culto, mas eu sou um sacerdote. Essa é a minha identidade. Eu ainda não sei qual dom eu funciono, mas enquanto isso eu vou servir. Porque o primeiro ponto de uma identidade de um sacerdote é ser servo. Então a gente precisa servir, para você aprender que quando você estiver cumprindo com o seu dom, você não vai pisar acima das pessoas, mas você vai servir elas. Então você cumpre um princípio, amém? Mas como eu estava dizendo que a Bíblia é um contexto geral, Deus não falou somente ali. Abra comigo 1 Pedro, porque aqui, 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Aqui Deus estava falando somente para o povo judeu, amém? Era só o povo judeu que ele falou, vou fazer de vocês uma nação santa, sacerdócio real. Era exclusivo para eles, vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Amém? A palavra de Deus fala assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então o que antes era uma promessa apenas para o povo judeu, Pedro está falando, se estendeu para os gentios. Agora todo aquele que se chama pelo nome de Cristo, também faz parte desse sacerdócio. Vocês também são chamados para ser a mesma coisa que ele falou lá no princípio, geração eleita, sacerdócio, povo de Deus. Agora sim. Deus e gentios são sacerdotes do Altíssimo. Todos nós somos sacerdotes, amém? Aí ele está falando sobre pessoas. Um tipo de gente que ele está levantando em cada nação. Não denominações. Denominações servem, são boas, são úteis, deve ter denominações. Isso é, Deus sempre teve tribos, não teve? 12 tribos? Então tem que ter uma forma de organização. Só que a gente não pode pôr a denominação acima da igreja. A sua identidade é sacerdote, não importa onde você congrega. Você congrega aqui, na quadrangular, você presta contas para essa casa. Claro, tem que ter alguém falando sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Só que você é a igreja do Senhor, você é um sacerdote, você não é um crente dentro da igreja, você é um cristão em todo lugar onde você pisar. Você é um sacerdote, nós temos que servir as pessoas. Dentro da minha casa eu tenho que ser um esposo. Como que eu tenho que ser um esposo? A Bíblia nos fala. Como que eu tenho que ser uma esposa? A palavra de Deus já fala. Então a gente não precisa ficar inventando coisa. É só seguir a instrução que Deus já deixou. E nem a gente vê a Bíblia como um manual, eu vejo como um menu. Porque ela só fala onde está o alimento. É você que tem que buscar ele para comer. Amém? Pede para Deus, Deus, eu quero comer isso aqui, ó. Faz parte de você. Aí ele vai criando uma identidade em você. A partir do momento que você vai tendo comunhão com Deus, com os santos, você vai apresentando Cristo para o mundo. O sacerdócio ele se move nessas 3 esferas. Primeiro a Deus, depois aos santos e então ao mundo. Não ao mundo,
Não pode inverter. Você nem sabe quem você é, você já quer pregar o evangelho para um cara que está lá na droga. Aí de repente você está lá envolvido com ele, porque você não sabe quem você é. Então primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem Deus é para você saber quem você é. Porque identidade é uma junção de duas palavras. Idem. O que é idem? Igual. Então a nossa identidade não é quem você é, mas é igual a quem você é. Quem pegou essa? Identidade é igual a quem você é. Porque nós somos igual a alguém. Eu não nasci, eu não sou só eu, do meu jeito. O meu jeito de se vestir, o meu corte de cabelo. Né? Os meus costumes que eu tenho no meu dia a dia, a forma que eu como, a comida que eu como. Todas as coisas que estão ao meu redor, eu copiei de alguém. É ou não é? Você não inventou. Sempre teve alguém que fez antes de você e você falou, eu gostei disso aqui. Então não é, identidade tem a ver com igual a quem você é. Comunhão com Deus. Eu sou igual ao meu pai. Tem outras pessoas que são igual a Deus aqui também. Por isso que é necessário os sacerdotes aos santos. Eu preciso ter comunhão uns com os outros, porque aquilo que eu não vi em Cristo, a pastora viu. E eu preciso ver o que ela viu e ela vai me mostrar. E aí a gente vai se tornando um homem maior, um homem mais maduro. Aquilo que Efésios 4 fala sobre os 5 ministérios, que eles são feitos para o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que servem os 5 ministérios dentro de uma igreja? Aperfeiçoamento dos santos. É como construir uma casa, a casa está pronta, aí chega lá o pessoal do finish, do acabamento. Esse é o pessoal que vai falar, não, aquela peça ali está fora do lugar, seria melhor assim. Ele dá o acabamento, ele sabe aonde coloca cada coisa no seu lugar. E aí os ministérios de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 falam sobre a edificação da casa de Deus. Ou seja, os dons nos ajudam a edificar uns aos outros. É como se fosse o construtor que constrói a casa. Tijolo por tijolo, reboco. Aí vem os 5 ministérios e faz o acabamento. Para mim é nítido, porque eu trabalho com construção desde que eu nasci. Jesus nasceu na manjedoura, eu nasci numa caixinha de massa. Então, para mim é muito nítido, porque eu vejo o meu trabalho a partir da minha vocação. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo um piso, eu estou colocando um tile, eu estou vendo, cara, tem Cristo nisso aqui. Eu fui chamado para ajudar Jesus a edificar a igreja. Então eu vejo, cara, falta isso aqui no acabamento da igreja. Se eu fizer dessa forma, e aí eu trago isso para o mundo lá fora. A partir de quem eu vi, a partir do que eu vi dele em você, nós vamos anunciar para o mundo. Era isso que Cristo queria, era isso que Deus queria no Monte Sinai. Mas o povo falou o quê? Fale você com ele, Moisés. Eles não quiseram, eles quiseram coisas, eles falaram, diga o que nós devemos fazer. E Deus disse, eu nunca disse para vocês fazerem nada, eu queria que vocês se tornassem. É uma identidade, é uma nação. É uma coisa que eu queria que vocês se tornassem. Mas já que vocês querem dogmas, já que vocês querem costumes, Ele deu toda a lei, todos os dogmas, para a gente entender que é impossível. Você não consegue por aquilo que você faz, você só vai conseguir a partir daquilo que você é. Então não adianta você fazer uma coisa para Deus pensando que a partir daquilo você vai achar quem você é. Você tem que achar quem você é para daí você fazer uma coisa a partir daquilo. Amém? Então o fundamento tem que ser colocado, o primeiro mandamento no primeiro lugar. A gente quer amar o próximo, mas a gente nem Deus não ama. A gente fala, eu quero amar Deus de todo o meu coração, mas a gente nem sabe o que é amar Deus de todo o coração. E a gente ama mais o Facebook e o Instagram. Aí a gente fala, Deus, eu quero você, sai para fora. O resto do dia no Instagram. A gente não quer Deus de todo o coração, mas a gente vai conseguir, amém? Porque essa é uma palavra que Deus está dando para nós, porque Jesus falou comigo assim, a igreja, porque eu tenho orado desde que eu cheguei aqui, eu oro por essa nação, eu oro por essa cidade, por esses estados, eu falo, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? E eu vejo que esse lugar está andando em ciclos, porque Deus ele é cíclico, ele se move por ciclos, a linha do tempo ela é tipo uma espiral na minha cabeça. E aí quando você não consegue romper esse ciclo, você continua ele, aí você começa tudo de novo. Você pode ver pelos presidentes, uma coisa que eu percebi é que o Trump está fazendo tal coisa, mas tal pessoa já fez também. Eu já falei, opa, nós estamos então dentro de um ciclo que não se rompe. Por que não se rompe? Tem alguma coisa que nós não estamos vendo, que nós precisamos ver. Porque se Deus fez uma coisa através dos governantes, Romanos 1, se eu não me engano, fala isso, que os governos são para repreensão. E daí está acontecendo tudo de novo.
e a gente não consegue passar por isso, é porque a gente está se envolvendo no mesmo ciclo. Um exemplo disso na Bíblia, em Êxodo, Deus falou para Moisés: estende o cajado que o mar vai se abrir. Abriu ou não abriu? Josué chegou no mesmo ciclo. Só que já não era mais estende o cajado, é o quê? Pisa na água. Porque o povo não conhecia Deus antes. Por isso que Moisés não tinha fé o suficiente para pisar na água para o mar abrir. Então, com medo, ele falou, o mar abriu. Opa! Aí Deus foi colocando fé. E eles foram conhecendo, foram conhecendo. Em Josué já tinha fé o suficiente para pisar na água. E aí Deus foi avançando e inseriu o povo na terra. Durante 40 anos, não. Então, nós sabemos que nós tipificamos o povo do Egito. Sim ou não? Moisés tipifica Jesus. Sim ou não? Que libertou o povo do Egito para inserir na terra prometida. E nós parecemos aquele povo que Deus tirou da escravidão do pecado para inserir na terra do Egito. Só que entre Deus ter tirado da escravidão e inserir na terra prometida, tem um espaço de tempo de 40 anos que o povo não entrou. Por que o povo não entrou? Pela dureza do coração. Porque Deus falou: agora vocês vão levar todas as riquezas do Egito para construírem uma casa para me habitar entre vocês. E aí quando Moisés desce do monte para edificar a casa, ele fala o quê? Tira o brinco das suas mulheres e os colares dos seus pescoços para construir uma casa para o Senhor. Eles estavam usando o recurso que Deus deu para construir um lugar de moradia para benefício próprio. Eles já não estavam guardando, eles estavam usando no seu corpo. E aí Deus nos tira da terra da escravidão e quer nos inserir num lugar, só que nesse meio tempo Ele quer morar, Ele quer habitar entre nós. Só que todo o recurso que Ele dá para nós, a gente gasta com nós mesmos. Foi assim no Egito, foi assim no cativeiro babilônico. Tanto é que Ele levantou Ageu e Zacarias e falou: cara, é tempo de vocês habitarem em casas de fino acabamento enquanto a minha está em ruínas. Porque eles saíram da escravidão para edificar um templo para o Senhor. Esse foi o propósito de sair da escravidão. É isso que eu quero que a gente entenda. O propósito de você sair da escravidão é você edificar uma casa para o Senhor. E aí Deus dá recurso na sua mão. O que você faz? Você sempre quer um carro, você sempre quer outra casa, você sempre quer outro terreno, você sempre quer mais uma coisa. Você está usando o recurso que Deus deu para você construir a casa para Ele, uma morada para Ele, e você está usando para benefício próprio. E eu não estou falando de dinheiro. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, a sua esposa, o seu filho, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, é a matéria-prima que Ele vai edificar uma casa para Ele. E o que nós estamos fazendo? Usurpando. Porque eu me relaciono com uma pessoa por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que eu posso formar nele através de quem eu vi. Tá claro? Sim ou não? Mas, como é um contexto, vamos abrir em Apocalipse 5. (9 e 10). Quem está feliz ainda? Apocalipse 5, 9 e 10. Quem achou aí, fala achei. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro, de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para quê? Versículo 10. Para o nosso Deus, e os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É o desfecho final. Para que Deus levantou um povo? Antes era só o povo judeu, se estendeu para os gentios, agora é todo povo, língua, tribo e nação. A mesma coisa que Deus está falando desde o começo da Bíblia, desde o começo dos tempos, até o final dos tempos que ainda não chegou. Ele quer uma nação sacerdotal. Ele quer um povo que se chame pelo seu nome, um povo que o represente aqui na terra. Mas a gente não consegue romper com esse ciclo porque nós estamos preocupados cada um consigo mesmo. E eu estou falando de mim também, porque quando a gente fala igreja, muita gente faz assim, né? Mas nós somos a igreja.
Eu faço parte da igreja. Eu não posso apontar o dedo para você se eu faço parte desse povo também. Então não é uma palavra de acusação. Eu acredito que é uma palavra de restauração. Para que nós possamos abrir os nossos olhos e parar de olhar para mim mesmo e começar a olhar para o que Deus está fazendo. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E o filho nada pode fazer a não ser aquilo que o pai está fazendo. O que ele viu no pai, ele faz. A mesma coisa do povo do deserto. Deus estava entre eles. Eu li Êxodo em 2 dias essa semana. A nuvem descia sobre a tenda e ficava ali. E o povo não se movia enquanto a tenda não se levantava. A nuvem. Aí a nuvem se levantava, o povo se movia. Aí Deus estava em forma de fogo e em forma de nuvem no meio do povo. E eles estavam querendo coisas. Ah, Deus, mas só pão? Mas nem um churrasquinho? Mas nem uma carninha? Mas nem uma cebola? Mas nem isso, mas nem aquilo. Aí Deus salva a gente do pecado, insere a gente num povo, e o que a gente quer? Ah, mas nem um carro novo? Poxa, Deus, fazer uma campanha para que Deus me dê. Cara, Deus não quer te dar as coisas, Ele quer formar alguém em você. Entenda, e aquilo que Ele coloca na tua mão é para que você forme outras pessoas a partir daquilo. Invista no reino. Então, se o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo, o que Deus está fazendo hoje? Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Jesus está edificando para ele uma morada. Ele está edificando. É uma coisa exclusiva dele, mas ele trabalha em cooperação comigo e com você. Enquanto a gente não abrir os nossos olhos, a gente não vai romper, a gente vai continuar nesse mesmo ciclo. Uma hora eu estou quente, outra hora eu estou frio. Uma hora eu estou quente, outra hora eu estou frio. E a gente não sabe o que Deus quer. E a gente não sabe nem quem a gente é. Tem pessoas que um dia eles querem trabalhar na área da biologia. Aí passa 2 anos, não, agora eu vou trabalhar na área da construção. E a pessoa não sabe nem o que ela quer fazer, porque ela não sabe quem ela é. Pessoas perdidas. Pessoas que não acham o caminho. Por quê? Porque cada um corre para aquilo que é seu. E a gente não vê aquilo que Deus está fazendo. A gente não presta atenção no que Deus está fazendo. A gente tem que olhar para todos os lugares e ver o que Deus está fazendo aqui. Esses dias eu estava passando com o Guilherme numa construção, assim, eu vi um terreno muito grande, assim, todo demolido, e as máquinas tirando aquele entulho. Falei, Guilherme, o que você está vendo ali? Ele falou, eu estou vendo uma obra, os caras estão tirando o terreno. Eu falei, eu estou vendo a igreja. Porque Deus não vai construir nada em cima daquilo que é velho. Ele desconstrói primeiro. Ele tira, ele derruba, ele destrói, ele tira todo o entulho, para depois ele construir algo novo. Porque o fundamento já está posto. Cristo é o nosso fundamento. Deus não falou para ninguém fazer um novo fundamento. Mas a gente precisa saber aonde está o fundamento e o que a gente edifica em cima dele. Qual que é a planta? Qual que é o projeto? Deus deu para Moisés o projeto. Ficaram 40 dias, né, tomando um chimarrão lá em cima no monte. Aí Deus falou, Moisés, está na hora de descer porque o povo lá já está fabricando um ídolo. Então, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, o nosso coração fabrica os nossos próprios propósitos. Aí uma pessoa que não conhece o propósito de Deus, não, eu fui chamado para ser um sacerdote. Você não sabe disso? Você fabrica um outro propósito. Não, eu tenho que ter uma casa nova. Não, eu tenho que construir um pé de meia lá no Brasil, porque eu vou ficar velho, né? Então, eu não quero mais trabalhar quando chegar lá. É o seu propósito. Não tem nada de errado com isso. Só que se você fizer isso e deixar o propósito de Deus de lado, é de você que eu estou falando nessa noite. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas lá no Brasil deve ter. É ou não é? Que é sempre o outro, né? Ah, se o fulano tivesse aqui. Tem umas pessoas que pensam, né? Essa palavra era para aquele cara. Não, é você e eu. Deus deu essa palavra para mim. Eu fiquei a semana inteira angustiado. Me deu até... Eu não consegui participar da célula, né, pastor? Dor de barriga. Falei, meu Deus, eu vou ter um filho. Eu entendo que Paulo fala, eu sinto como se tivesse sentido dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Eu estava tendo esse sentimento. Parecia que eu ia parir. Eu não sei como que é parir, mas é que nem uma gripe, né? Não, quando o homem fica com gripe é igual uma mulher quando está dando a luz, né? Pra gente vocês não sabem o que é uma gripe num homem.
Não, mas brincadeiras à parte, a gripe é pior. Né? É ou não é? E eu senti isso, cara, e até vindo aqui, o Pablo no caminho falou, pai, você tá bem? Falei, eu tô, só não conversa comigo. Agora eu tô mais leve, mas eu sinto assim que tem algo assim que Deus quer gerar, porque poderia falar qualquer coisa aqui, mas eu não quero falar, eu quero gerar algo. Estou aqui para gerar algo em nós, para que nós cresçamos como um povo sacerdotal, uma nação santa, não um país. Deus não ama o Brasil. Na verdade, Ele odeia todas as nações, Ele vai pisar ela no fim dos tempos. Mas a nação dele não. Entenda, país é uma coisa, nação é outra. Nós somos a nação santa do Senhor. E Ele está falando isso de Gênesis a Apocalipse. João 2, 13 ao 22, não precisa abrir, mas é o texto que todo mundo conhece, que Jesus faz um chicote e desce a lenha nos religiosos. Ele fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio. Aqui deveria ser uma casa de oração. Casa de oração é um lugar de comunhão com o Pai e uns com os outros. E eu vejo isso nos nossos dias, onde a gente vai num lugar e a gente escolhe uma igreja por aquilo que ela oferece. Não, se essa igreja tiver amplo estacionamento. Não, se essa igreja tiver escolinha. Não, mas essa igreja, se ela não tiver uma água geladinha. Não, se não tiver ar-condicionado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a nossa geração mais velha, e eu sou mais velho, eu tenho 40 quase, já sabe que todas as coisas que foram inseridas dentro de um templo, até o próprio templo, foi porque não tinha espaço dentro de uma casa, certo? Ou você reunia numa casa, nós somos crentes, ok, vamos falar sobre Jesus. Não cabia mais, vamos alugar um templo. Só que no templo é quente, vamos comprar um ar-condicionado. Né? As cadeiras são muito ruins de sentar, vamos comprar cadeira melhor. Não tem vaga na rua, ok, vamos ter um estacionamento. São coisas úteis. Só que a geração que está vindo agora, pensam que isso, a estrutura é mais importante do que as pessoas. Então a nossa geração, nós precisamos conectar as gerações. A nossa com a de vocês. Nós não temos que falar, não, eles não sabem de nada. É gente que vê Deus ou não. Não, a gente viu Deus até aqui, daqui para frente vocês vão ver. Mas a partir do que nós vimos, nós estamos fazendo algo, nós construímos algo até aqui. E Deus está mostrando algo novo para você. Nós precisamos linkar uma coisa na outra. Só que a estrutura não é melhor do que as pessoas. Nós não podemos falar, não, tem mídia lá, eu vou me envolver na mídia. Porque a mídia, se me tirar da mídia, eu vou para outra igreja. Cara, é as pessoas. Não é a estrutura. A estrutura é uma coisa que ela é necessária para que a gente se sinta bem, fique sentado, aguentando um cara chato que nem eu falando por 1 hora. É difícil, tem que ter uma cadeira boa, né? Tem que ter um arzinho na cara, né? Só que não é isso, cara. Isso daqui é para que a gente se sinta melhor, para poder ouvir a instrução do Senhor. Quando a gente sai daqui, aqui não é mais a casa de Deus, é onde nós estivermos reunidos. Aqui é só o templo onde a gente se reúne. Quando a gente está aqui, daí é a casa de Deus. Onde o povo está reunido para ouvir o que Deus quer que eu faça, aonde eu me encaixo na edificação de Cristo. E aí, então lá fora eu coloco a mão, arregaço a manga aqui, mãos à obra. Amém? Eu não quero ser igual a Isaías, 5 primeiros capítulos, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí quando ele viu Deus, ele falou, ai de mim. Não é isso que eu estou fazendo, eu não estou falando ai de ti, eu estou falando ai de nós. Só que quando você fala ai de mim, eu acabei de ver uma falha, Deus fala, e quem que eu vou enviar para cumprir esse propósito? Quem que é igual a Isaías que vai falar, envia-me a mim, eis-me aqui? Ou será que a gente vai continuar saindo daqui e trabalhando para construir as nossas próprias coisas enquanto a casa do Senhor ainda está em ruínas, espiritualmente falando? Porque tem pessoas que nem sabem quem é Deus ainda, cara. Tem pessoas que ainda vão pegar um versículo, tipo assim, Deus vai falar comigo, roleta russa. Pá. Que nem dizia meu pastor, e o Judas se enforcou. Não é Deus falando, ele falava. A gente não quer mais gastar tempo com a Bíblia, cara. A gente não quer mais ler o que Deus tem. A gente quer sempre construir um propósito. Aí, esse propósito que eu estou construindo é de Deus, porque está escrito aqui, que Ele vai me abençoar. Ele já nos abençoou em Cristo. Nos abençoou, nos elegeu e nos equipou. O livro de Efésios ele fala sobre isso. Somos eleitos em Cristo,
somos abençoados, somos posicionados em Cristo e no final da carta nós somos equipados, nós não precisamos de mais nada. Está tudo dentro, está tudo em nós. Só que nós não podemos colocar os costumes e as coisas no lugar das pessoas, nós precisamos entender o nosso lugar no corpo, amém? Hebreus 3, só para finalizar. Hebreus 3, do 1 em diante. Amém? Hebreus 3, do 1 em diante. Para quem não sabe, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus escreveu esse livro para falar sobre a transição de sacerdócio. Porque nos dias antes da nova aliança, quem poderia ser sacerdote era somente da nação, da tribo de Levi, certo? Então eram os levitas e poderiam ser sacerdotes. O livro de Hebreus, Paulo, ele fala desde o início até o fim dele sobre essa transição sacerdotal, porque através do sacrifício de Cristo, não mais somente o povo levita, mas todos aqueles que foram comprados pelo sangue, adotados por Cristo, também agora podem ser sacerdotes. Então ele está falando sobre essa nova ordem, que é a ordem de Melquisedeque, que é a qual Jesus é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Então ele está construindo esse entendimento. Leia ele dessa perspectiva que você vai ver que ele está falando sobre sacerdócio. Então não existe mais levita hoje em dia, amém? Sim ou não? Então a pessoa que toca aqui é um sacerdote cumprindo o seu chamado através do ofício da música. Não é um levita, é um sacerdote. Amém? Não existe mais levitas. Porque levita é só quem é descendente de Levi. Tem algum descendente de Levi aqui? Não. Então, você é um sacerdote, amém? Precisamos falar as coisas da maneira certa. Porque o levita lidava com coisas e o sacerdote lidava com a presença de Deus. O que é melhor? Que nós acabamos de cantar aqui, Marta e Maria. Fazer várias coisas como um levita ou ficar aos pés do Senhor como Maria? Só para pensar. Vamos lá. Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixem a sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram para me provocar, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardaram firme até o fim a confiança que desde o princípio tiveram. Enquanto se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como no dia da provocação. Ora, quais os que tendo ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos?
Não foi contra quem? Contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aqueles que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que eles ouviram de nada se aproveitou, visto que não acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim no 7º dia, e Deus descansou, no 7º dia de todas as suas obras. E outra vez eu digo, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que restam alguns ainda, e que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, determina outra vez certo dia, chamando dia de hoje, dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Então ele está falando tudo isso que eu falei, a gente acabou de ler aqui, e eu queria ler tudo aqui, porque ele vai complementando uma coisa na outra. E a mesma palavra que ele disse lá no deserto, a mesma palavra que ele disse a cada tempo que o povo pecava e era tornado cativo, e daí Deus libertava de volta, e ele trazia instrução através dos profetas, ele dizia, e hoje não endureçam o vosso coração. Então se a gente quiser entrar no lugar que o Senhor está preparando para nós, se a gente quiser romper, estourar esse balão, nós precisamos amolecer o nosso coração. Entregar o nosso coração ao Senhor. Não podemos endurecer o nosso coração. Porque Ele está querendo fazer aqui uma casa espiritual, nessa região, porque Ele quer libertar um povo que ainda está preso lá fora. Mas a gente não vai libertar o povo lá fora se a gente ficar preso aqui dentro. Nos nossos dogmas, na nossa doutrina, nas nossas culturas, que também são coisas boas para a organização, mas não pode ser maior do que as pessoas. Amém? Coloque em pé. Queria perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus e entrar para essa nação santa aqui. Levanta a mão. Se tiver alguém que quiser fazer parte dessa família. Amém? Curva sua cabeça então. Vamos orar. Enquanto a gente estiver orando, se você sentiu que Jesus falou no seu coração e que você precisa mesmo de um renovo, de algo novo dentro de você, Jesus falou assim que não tem como colocar vinho novo em odres velhos, porque senão perde o vinho e o odre. Aí tem uma pessoa que quer aceitar Jesus aí, ó. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Pastor Céu, ora por ele. Enquanto o pastor Júnior vai orar por ele aqui, glória a Deus por isso. Se Jesus falou com você sobre essa palavra e você entende que você precisa amolecer o seu coração, porque o odre só não suporta o vinho novo porque ele é rígido. Só que tem esperança para o odre velho, é só encher ele de água e passar óleo por fora, certo? Então a água é a palavra e o óleo é o Espírito. Se você precisa de um renovo do Espírito Santo, se você entende que você não consegue pelas suas forças e você não consegue mesmo, e essa palavra falou com você, pode vir aqui na frente, os pastores vão estar orando por vocês. E os demais vamos curvar nossa cabeça e vamos se arrepender diante do Senhor aqui nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor veio e nos visitou aqui nessa casa, Senhor. Agradecemos pela vida desse irmão, Senhor, que está entrando na sua família nesse momento, Pai. Ele está vindo fazer parte de nós, Senhor Deus. Ele é mais um, Pai, que vai saquear o inferno a partir da vida dele, Pai. Aonde ele pisar, Senhor Deus, que aquele ambiente seja transformado, porque ele não é nada mais e nada menos do que um sacerdote do Senhor. Que o Senhor comece, Pai,
um mover dentro da vida dele, dentro da casa dele, Pai, para que ele se torne uma pessoa cada vez melhor, Pai, que ele se torne cada vez mais parecido com o seu filho, Senhor Deus. Nós o recebemos no seu nome nesse momento, Pai, e que o Senhor abra os olhos espirituais dele, Pai. Abra o seu coração para que ele possa ver aquilo que o Senhor tem preparado para ele e aquilo que o Senhor irá fazer através da vida dele, Pai. Que ele possa entender o lugar dele no seu corpo, Pai, para que ele possa se mover através disso. Nós o recebemos, nós nos alegramos nesse momento. Sabemos também que o Senhor está aí alegre, feliz com esse momento, porque é mais um, Pai, que está entrando para a nossa família. Agradecemos também, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito nessa casa, Pai, por essa palavra, Senhor Deus, não de condenação, mas uma palavra de renovo, Pai. Algo que o Senhor está trazendo para dentro desse lugar, Pai. Que o Senhor, por favor, Senhor Deus, coloque dentro de nós o seu Espírito, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, caminhar de acordo com a vocação celestial que o Senhor colocou dentro de nós, Pai, desde aqueles dias no Egito, Pai. Quebra, Pai, o nosso orgulho, Senhor. Quebra, Senhor Deus, amolece a nossa cerviz, Pai. Venha com o seu Espírito sobre nós, Senhor. Entra, Senhor Deus, nessa casa, Pai. Aqueles que são duros e rígidos, Senhor Deus, como o odre, que não consegue receber um vinho novo, Pai. Que o Senhor possa amolecer através do seu Espírito, Pai. Derrama o teu óleo sobre nós, Pai. Derrama a tua unção sobre a tua igreja, Jesus. Hagero lo condia sarriacava sayuka. Ora bate sai che deve ser. Che sorriama te sayaka. Era bacandero lo sei che daria graça de sharayo sol. Era che te soldi carabata. Era bare che deve sol che de sai che resta sorriama. Era che tu soi che non c'è sayo correa che te va a male. Era coche, cade reopen lava soriata se. Carria shoken da lava terenka da soriata lava. Eso carabate soriata lava cera. Shakone rende sorea barekada. Yasoi kanda lava sol. Shikana leva lava yekada da sori kanda cera. Shakene sarava kade sorea kada. Ashai karaya soya. Che so che andava tu e andava Araba te canalesso no caia lasso così Oi che andava che da sole caia lasso caia lasso Oi che andava da sole caia sole ma è che da giorare ma sole da casa Dai che andava tu candaria sa Vem Senhor sobre o teu povo Deus Vem sobre o teu filho Jesus Desperte a tua igreja nesses dias, Senhor. Acha, Senhor. Encontra Maria, Pai, nesse lugar. Encontra aqueles que têm o coração voltado para o Senhor, Pai. Amolece nosso coração. Nos ensina daquilo que você está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos capacita, Pai, para que nós possamos cumprir a vocação que o Senhor nos determinou, Pai. Oh, recata, Senhor.